Olá! Continuando aqui a nossa série sobre abdominoplastia, hoje a gente vai falar do pós-operatório da abdominoplastia. Então, o que o paciente pode fazer, o que não pode, como é que se comporta depois da cirurgia, a gente vai ficar sabendo tudo aqui hoje, como é que a gente vai ter o melhor pós-operatório possível para ter então a sua cicatrização feita da melhor forma possível. Logo depois de terminado a cirurgia, o paciente ainda no jejum da cirurgia, ele vai para o quarto dele, vai poder se alimentar já logo depois, entre 3 a 4 horas depois da anestesia. Então o paciente não precisa ficar muito mais tempo em jejum, ele pode comer, come normalmente. Uma primeiras refeições são sempre mais brandas, tá? Uma comida mais leve, mas depois o paciente pode voltar à alimentação normal. E aí agora eu vou desmistificar uma grande lenda, e isso não só para abdominoplastia, mas para outras cirurgias também, é a questão de algumas proteínas que as pessoas falam que podem atrapalhar a cicatrização, e na verdade isso é uma grande lenda. Camarão, carne de porco, são alimentos ricos em proteínas, tá? E que não atrapalham em nada, pelo contrário, ajudam bastante a cicatrização. Então você não precisa de deixar de comer aquele camarão depois da sua cirurgia, aquela carninha de porco. O que você tem que evitar é aquela parte do porco muito gordurosa, a barriga de porco, um torresmo, exatamente por causa do excesso de colesterol e porque eles também podem ajudar a comida muito gordurosa a fermentar um pouco mais no intestino e ficar um pouco desconfortável por causa da aplicatura, que é aquela correção que a gente conversou da musculatura na série sobre a cirurgia. O paciente, ele coloca assim, tem alguns casos logo depois da cirurgia, outros médicos preferem colocar no dia seguinte, mas esse paciente, ele basicamente, ele vai precisar ficar deitadinho ali no hospital, ele vai ter seus remedinhos feitos na veia, tá? E ali normalmente são remédios para dor, um antibiótico, e eu costumo, na minha rotina, fazer a medicação antitrombótica, que é o Clexane, a enoxaparina, que é feita no dia seguinte da cirurgia, e eu perduro ela por mais alguns dias depois do pós-operatório, que é extremamente importante para a profilaxia da trombose venosa profunda, e que ela ocorre por causa da reação inflamatória intensa no organismo. E além disso, durante a cirurgia a gente usa as botas pneumáticas para massagear ali a panturrilha e fazer esse sangue circular, e também a paciente vai usando como outra medida de prevenção as meias compressivas, tá? Então, a medicação, as meias compressivas, e quando a paciente for para casa, eu libero no dia seguinte, alguns médicos 48 horas depois, 2 dias depois da cirurgia, a paciente em casa vai levantar poucas vezes, durante 2 a 3 horas, várias vezes ao dia, para fazer pequenas caminhadinhas, para fazer com que as panturrilhas contraem e não deixe o sangue ficar parado, fazendo então a profilaxia da trombose. O paciente vai para casa fazendo medicações antibióticos, fazendo analgesia, o Clexane, eu uso o Clexane, pode usar algumas medicações anticoagulantes orais em vez da injetável, tá? Mas normalmente isso vai ser a base, vai usar a cinta, e eu faço de rotina a drenagem linfática, começando no 3º dia de pós-operatório. Tá? As drenagens linfáticas vão ajudar para esse paciente desinchar mais rápido e também ajudar ele na sua pronta recuperação. Eu gosto, além disso, depois ali da primeira semana, associar o ultrassom, principalmente por causa da lipoaspiração, que eu costumo associar com a abdominoplastia, e o ultrassom ajuda também a dissolver alguns nódulos que formam para não formar a fibrose, que são aquelas ondulações na área de lipoaspiração. E gosto ali na segunda semana, ali depois de 15 dias, começar também a radiofrequência. Ela é excelente porque ela ajuda a pele também a retrair junto com a medida com que o edema vai se desfazendo, e a radiofrequência então vai ajudar a pele a encolher, evitando algum tipo de flacidez, principalmente naquelas peles mais flácidas. O paciente, ele vai para casa, o que ele vai ter que fazer em casa? Ele vai ter que andar curvado. A gente associa isso muito e dá o exemplo que as mulheres normalmente sempre sabem da cesariana, que é para não forçar a cicatriz. Vai variar de um período entre 7 a 10 dias, mais ou menos, esse andar curvadinho. E eu digo que a própria paciente, ela começa a perceber que a cicatriz ela já não vai estar tão tensa, e ela vai conseguindo ali no final dessa primeira semana andar um pouco mais retificada, um pouquinho mais retinha, sem forçar a cicatriz. A cinta o paciente tem que usar todo dia. Não vou falar do curativo especificamente, mas os cuidados eles são bem tranquilos também, às vezes cuidados somente com a limpeza. No meu caso, eu não peço para o paciente trocar os curativos, o paciente troca curativo a cada 3 a 7 dias, algumas vezes indo no consultório, algumas vezes fazendo isso em casa mesmo,
tá? Com a orientação correta, mas muitos médicos também preferem fazer as trocas de curativo no consultório. O que o paciente pode comer no pós-operatório? A gente vai ter que usar alguns alimentos que vão ajudar a cicatrização. Tudo que a gente quer é que o paciente tenha a melhor cicatrização possível. Então a gente vai evitar alimentos inflamatórios. O próprio glúten é associado a isso, então uma dieta que consiga diminuir um pouco o glúten, tá? Os derivados do trigo. Carboidratos, eles são importantes serem diminuídos, porque carboidratos eles têm um pouco dessa tendência inflamatória. Alimentos anti-inflamatórios, como a cebola, o alho, eles são muito bem-vindos. As castanhas, que são ricas em ômegas e também têm atividade anti-inflamatória. Junto dos ômegas, o peixe, a carne de peixe e as proteínas. O peixe, por causa da proteína, ela é excelente, a cicatrização ela vai precisar de uma fonte grande de produção de colágeno e outras substâncias que as proteínas vão servir ali como um papel central nesse processo de cicatrização. Então as carnes vão servir bastante como fonte de proteína e, consequentemente, aminoácidos para a produção tanto do colágeno quanto de outras substâncias, tá? Da cicatrização. Então carne vermelha, carnes brancas, o peixe ele vai ter a fonte de proteína e também as fontes de ômega que têm um efeito anti-inflamatório e antioxidante. Então eles são extremamente importantes. Além do ferro também, pela perda de sangue, ele é bastante importante, as carnes para essa reposição de ferro. Em alguns pacientes a gente às vezes tem que repor isso em associado ao no pós-operatório, como fonte de ômega, antioxidantes, uma boa hidratação da pele vão servir, além também de aminoácidos para a produção de colágeno. O colágeno hidrolisado no pós-operatório ele também é muito bem-vindo nessa fase. E normalmente o paciente vai começar a tirar pontos em torno de uma semana, mas esses pontos são retirados intercalados, então com uma semana a gente tira alguns pontos e vai terminar a retirada de pontos entre 2 a 3 semanas de pós-operatório, e nesse período o paciente vai fazer o uso da cinta e as drenagens. A cinta, na minha conduta, eu deixo por 2 meses, se você me acompanha aqui você deve saber, 2 meses, e aí a gente avalia a necessidade de retirar essa cinta e o paciente ficar mais livre. Atividades físicas vão começar quando a gente faz a abdominoplastia em torno de 3 a 4 semanas. 3 semanas ali uma caminhada leve, um pouquinho de um período maior, ela já pode começar a ser feita para ir preparando esse organismo para poder então começar uma atividade mais intensa. O paciente normalmente vai aumentando depois dessas 3 semanas gradualmente, a cada 15 dias, e normalmente em torno de 2 meses ele já pode estar liberado às atividades que ele fazia anteriormente, tá? Mas ele precisa desse início gradual. Não adianta o paciente que fazia crossfit, que era atleta, faz abdominoplastia, quando ele voltar à atividade, ele vai voltar de forma gradual até conseguir, então, voltar àquele preparo para poder voltar ao crossfit ou uma atividade mais intensa que ele praticava. Então, fechamos nossa série sobre abdominoplastia. Semana que vem a gente começa uma outra série sobre algum outro procedimento, e se você quer deixar sua sugestão sobre o que você quer que eu fale, coloca aqui ou me manda uma mensagem que vai ser um prazer te responder, tá bom? Grande abraço, espero que você tenha curtido essas séries de cirurgia que eu estou fazendo para vocês.